Hoje vamos ver alguns causos do interior do Brasil. Mas antes de começar, clique no botão de gostei e no botão vermelho de se inscrever e vamos para os causos que o povo conta. Causo 1. O cachorro do compadre João. Rapaz, essa história aconteceu comigo mesmo. Lá nos cafezais do interior de Minas, eu tinha um compadre, o João, homem trabalhador que nem formiga, criava umas galinhas e tinha um cachorro vira-lata, o Trovão, que era a coisa mais chegada nele que já vi. O João adoeceu de uma hora para outra. Começou a definhar sem os médicos entenderem o que era. Passou uns 2 meses de cama, magro que nem vara seca. O Trovão não saía do pé da cama dele. Gemia baixinho, não comia direito, parecia que sabia de alguma coisa. Uma noite, eu estava passando na frente da casa do compadre quando vi o Trovão parado no meio da estrada, olhando fixo para mim. Estranho, porque o bicho nunca fez isso. Quando cheguei mais perto, ele saiu correndo em direção ao cemitério da cidade. Pensei que fosse coincidência, mas no outro dia o João passou mal e foi internado. 3 dias depois, passei pela mesma estrada na mesma hora. Lá estava o Trovão de novo, no mesmo lugar, me olhando. Desta vez, ele latiu baixinho, como se estivesse me chamando. Resolvi seguir o bicho. Ele me levou direto até a igreja. Parou na frente da porta e ficou lá, parado, olhando para mim. No dia seguinte, soube que o João tinha melhorado. Os médicos disseram que foi milagre, que não entendiam como o homem tinha se recuperado assim, de uma hora para outra. O Trovão voltou ao normal, comendo, brincando, mas aqui vem o que me deixa pensando até hoje. Fui visitar o João no hospital e perguntei para ele se tinha sonhado com alguma coisa durante a doença. Ele me contou que todas as noites sonhava que estava caminhando numa estrada escura, perdido, até que o Trovão aparecia e o guiava até um lugar iluminado. Coincidência? Sei não, rapaz, sei não. Causo 2. Acerca do seu Lindolfo. Moço, vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era mais novo, trabalhando numa fazenda de gado lá pro lado de Goiás. O dono, seu Lindolfo, era homem sério, respeitado na região, mas meio desconfiado com os funcionários. Tinha uma cerca nos fundos da propriedade que vivia arrebentando. Toda semana era a mesma coisa. As estacas soltas, o arame no chão, o gado se espalhando. O patrão vivia reclamando, achando que era desleixo nosso. Mas, rapaz, nós consertávamos aquela cerca direitinho. Um dia, seu Lindolfo resolveu ele mesmo ir lá ver o que estava acontecendo. Passou a tarde toda reforçando a cerca. Colocou estacas novas, esticou o arame, trabalho de mestre. No outro dia de manhã cedo, fomos conferir. Cerca no chão de novo. Aí o velho ficou possesso. Disse que ia passar a noite toda vigiando para pegar o filho da mãe que estava sabotando o serviço. Levou uma cadeira, uma garrafa de café e ficou lá, de tocaia. Na manhã seguinte, encontramos seu Lindolfo sentado na cadeira, quieto, olhando para a cerca que estava perfeitinha, sem um fio fora do lugar. Perguntamos o que tinha acontecido durante a noite. Ele ficou uns minutos calado. Depois disse que não tinha visto nada, que talvez tivesse cochilado. Mas, rapaz, o jeito que ele falou e o fato de que depois daquele dia a cerca nunca mais arrebentou, alguma coisa aconteceu naquela noite. O seu Lindolfo mudou também, ficou mais calmo, menos desconfiado. Começou a tratar a gente melhor, como se tivesse aprendido alguma coisa. Anos depois, já velho, ele me contou que naquela noite tinha visto um homem trabalhando na cerca durante a madrugada. Um homem que ele conhecia bem, mas que tinha morrido uns 5 anos antes. O antigo dono da fazenda, que sempre foi muito cuidadoso com as cercas. Dizem que os mortos voltam para terminar o que deixaram pela metade. Se você já viveu algum caso parecido ou conhece alguma história misteriosa do interior, conta aí nos comentários. E se está gostando dos nossos causos, deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Causo 3. O pássaro da Dona Conceição. Uai, rapaz, essa história me arrepia até hoje. Aconteceu lá na roça da minha tia, Dona Conceição, mulher devota que rezava o terço todo dia e nunca faltava na igreja. A Dona Conceição criava galinha no quintal e tinha um pé de manga enorme bem no meio do terreiro. Todo final de tarde, um bem-te-vi vinha pousar na mangueira e ficava cantando. Coisa normal, né? Mas esse pássaro era diferente. Ele cantava sempre na mesma hora,
6h30 da tarde e parava exatamente às 7. Um dia, minha tia comentou comigo que achava estranho o jeito do pássaro, que parecia que ele estava tentando avisar alguma coisa. Falei que era coisa da cabeça dela, que bem-te-vi sempre canta assim mesmo. Mas aí começaram a acontecer umas coincidências. Toda vez que o pássaro demorava para aparecer ou cantava diferente, acontecia alguma coisa na família. Um dia ele não apareceu e de noite chegou notícia que o compadre Zé tinha se acidentado na estrada. Outro dia ele cantou mais alto e mais tempo e descobrimos que a vizinha tinha ganhado na loteria. Dona Conceição começou a prestar atenção no canto do bem-te-vi como se fosse um sinal. Quando ele cantava suave, ela ficava tranquila. Quando cantava agitado, ela já se preparava para alguma novidade. Um final de tarde, o pássaro não apareceu. 6h30, 7h, nada. Dona Conceição ficou inquieta. Disse que alguma coisa ia acontecer. À noite, chegou um telefonema. Meu primo, que morava na capital, tinha sofrido um infarto e estava internado. No dia seguinte, fomos viajar para a cidade para ver o rapaz. Quando voltamos, 3 dias depois, o bem-te-vi estava lá, pousado na mangueira, cantando na hora de sempre. Meu primo tinha se recuperado exatamente no dia que chegamos de volta. Coincidência? Dona Conceição dizia que Deus usa até os passarinhos para cuidar da gente. Causo 4. A lamparina do velho Cícero. Moço, vou contar uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Eu morava numa casa de taipa lá no sertão e tinha um vizinho, velho Cícero, que era meio ermitão. Vivia sozinho numa casinha simples. O velho tinha o costume de acender uma lamparina toda noite e deixar na janela da frente. Dizia que era para quem estivesse perdido na estrada pudesse se orientar. Costume bonito, né? A luz ficava lá, tremeluzindo na janela, desde que eu me mudei para a região. Uma noite, acordei com sede e fui buscar água no pote. Olhei pela janela e estranhei. A casa do velho Cícero estava escura. Primeira vez que eu via aquilo. Pensei que ele tivesse esquecido ou que o querosene tinha acabado. No dia seguinte, passei lá para ver se estava tudo bem. Bati na porta, ninguém atendeu. A casa estava fechada. Perguntei para os outros vizinhos, ninguém sabia de nada. Passaram-se 3 dias e nada do velho aparecer. No 4º dia, fui até a cidade comunicar o desaparecimento para o delegado. Quando voltei, de noite, quase caí para trás. A lamparina estava acesa na janela da casa do velho Cícero. Corri até lá, bati na porta, nada. Dei volta na casa, tudo fechado. Mas a luz continuava lá, firme na janela. Chamei os vizinhos, todos vieram ver. A lamparina estava acesa, mas a casa continuava vazia. No dia seguinte, descobrimos que o velho Cícero tinha morrido 3 dias antes, na casa da filha, na cidade. Tinha passado mal de repente e não resistiu. A filha disse que nos últimos dias ele vivia falando que precisava voltar para casa para acender a lamparina, que tinha gente precisando da luz. A lamparina ficou acesa por mais uma semana. Toda noite, mesmo com a casa trancada. Depois, apagou e nunca mais acendeu. Dizem que o velho Cícero estava cumprindo a promessa que fez em vida. Causo 5. O milharal do Joaquim. Rapaz, essa história aconteceu numa fazenda onde eu trabalhei, lá nos Gerais de Minas. O dono, seu Joaquim, plantava milho numa baixada que sempre dava safra boa. Terra preta, bem cuidada, mas um ano, o milharal dele começou a apresentar uns desenhos estranhos. De longe, quando você olhava da parte alta da fazenda, dava para ver que algumas fileiras de milho estavam diferentes das outras, como se formassem letras ou símbolos, coisa que não fazia sentido, porque o plantio tinha sido normal. Tudo direitinho. Seu Joaquim ficou intrigado, mas não deu muita bola no começo. Milho é milho, pensou ele. Mas aí começaram a chegar visitas na fazenda. Gente de longe que tinha ouvido falar do milharal diferente. Uns diziam que eram sinais divinos, outros que era coisa do demônio. O que me deixou pensando foi que naquele ano, apesar da seca que castigou a região toda, o milharal do seu Joaquim deu a melhor safra da vida dele. Enquanto os vizinhos perderam quase tudo, ele colheu milho que nem sabia onde guardar.
Mas a coisa ficou mais estranha quando descobrimos que os desenhos no milharal formavam palavras. Quando você olhava de cima, conseguia ler fé e esperança. Duas palavras escritas no meio da plantação, feitas pelas próprias plantas. Seu Joaquim era homem simples, não sabia nem ler direito. Quando alguém explicou para ele o que estava escrito no milharal dele, o homem chorou. Disse que tinha passado o ano todo pedindo a Deus um sinal, que estava pensando em desistir da lavoura por causa das dificuldades. No ano seguinte, ele plantou no mesmo lugar, mas o milho cresceu normal, sem desenho nenhum. A safra foi boa, mas nada comparado com aquela do ano dos sinais. Coincidência da natureza ou resposta de uma oração? Cada um que tire suas conclusões. Está gostando dos causos? Se você também tem alguma história misteriosa para contar, deixa aí nos comentários. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Cada inscrito ajuda a gente a continuar trazendo essas histórias do nosso interior. Causo 6. A pescaria do Toninho. Uai, só! Vou contar um causo que aconteceu comigo numa pescaria, lá no rio que passa perto da minha cidade. Eu e meu compadre Toninho saímos de madrugada, como sempre fazíamos nos finais de semana. O Toninho era pescador experiente, conhecia cada pedra, cada curva daquele rio. Mas naquele dia ele estava estranho, inquieto, falando que sentia como se alguém estivesse nos observando. Falei que era coisa da cabeça dele, que a gente estava sozinho ali. Armamos as varas num poção que sempre rendia peixe bom. Mas, rapaz, naquele dia não pegamos nem lambari, horas e horas ali, sem nenhuma mordida. O Toninho disse que nunca tinha visto coisa igual, que parecia que os peixes tinham sumido. Por volta do meio-dia, quando estávamos pensando em ir embora, apareceu um velho na margem do rio. Surgiu do nada, como se tivesse brotado da terra. Homem magro, cabelo branco, roupas simples. Cumprimentou a gente educadamente e perguntou se a pescaria estava boa. O Toninho explicou que não estava pegando nada, que era estranho porque aquele lugar sempre rendia. O velho sorriu e disse que os peixes sabiam quando não era hora de serem pescados. Falou isso e começou a caminhar rio abaixo, sumindo entre as árvores. Minutos depois de o velho sair, o rio começou a borbulhar. Do nada, nossa vara começou a vergar. Peixe atrás de peixe. Em uma hora pegamos mais peixe do que normalmente pegaríamos o dia todo. Surubim, dourado, piapara. Parecia que todos os peixes do rio tinham resolvido dar as caras. Quando terminamos de pescar, procuramos o velho para agradecer, porque alguma coisa me dizia que ele tinha a ver com nossa sorte. Mas não encontramos rastro dele em lugar nenhum. Perguntamos para os moradores da região se conheciam o velho, mas ninguém sabia quem era. O Toninho ficou pensativo no caminho de volta. Disse que o velho lembrava alguém, mas não conseguia lembrar quem. Só anos depois, numa foto antiga da família, ele reconheceu. Era o avô dele, que tinha morrido quando ele era criança. O mesmo avô que tinha ensinado ele a pescar naquele mesmo rio. Causo 7. A vaca da comadre Rosa. Moço, essa história me deixa de cabelo arrepiado até hoje. Aconteceu lá na propriedade da comadre Rosa, uma viúva que criava umas vacas leiteiras para sustentar os filhos. A comadre Rosa tinha uma vaca especial, a Estrela, que dava leite para mais de 10 pessoas. Animal manso, carinhoso, que parecia entender as palavras dela. A vaca era a salvação da família, porque o leite que ela dava pagava todas as contas da casa. Um dia, a Estrela começou a agir diferente. Ficava inquieta, mugia mais do que o normal, e toda tarde ela ficava olhando fixo para a estrada, como se estivesse esperando alguém. A comadre Rosa achou estranho, mas pensou que fosse coisa passageira. Mas aí a vaca começou a fazer uma coisa que nunca tinha feito. Saía do pasto e ia até o portão da frente. Ficava lá parada, mugindo baixinho. Fazia isso todo dia, sempre no mesmo horário, 5 da tarde. A comadre Rosa ficou preocupada, pensando que a vaca estava doente. Chamou o veterinário, mas ele disse que o animal estava perfeito, com saúde de ferro. Mesmo assim, a Estrela continuava com aquele comportamento estranho. Uma tarde, eu estava passando em frente à casa da comadre Rosa quando vi a vaca no portão, como sempre. Mas desta vez, ela estava com a cabeça baixa, como se estivesse cumprimentando alguém. Olhei para a estrada e não vi ninguém. Mas a vaca continuava fazendo gestos, como se houvesse uma pessoa ali.
No dia seguinte, chegou a notícia. O filho mais velho da comadre Rosa, que trabalhava na capital, tinha morrido num acidente. O velório seria naquela tarde, exatamente no horário que a vaca ficava no portão. Durante o enterro, a Estrela ficou quieta, deitada no pasto, como se estivesse de luto. Depois daquele dia, ela nunca mais foi para o portão. Voltou ao comportamento normal, mas a comadre Rosa jurava que a vaca sabia que o menino dela tinha morrido, que estava esperando ele chegar em casa. Animais sentem essas coisas que a gente não entende. Causo 8. O sino da Igreja Velha. Rapaz, vou contar uma coisa que aconteceu numa cidadezinha pequena onde morei uns tempos. Tinha lá uma igreja antiga, abandonada há anos, que ficava numa colina no centro da cidade. A igreja tinha um sino grande, que antigamente tocava para as missas e para os ângelos. Mas fazia muito tempo que ninguém subia lá para tocar o sino, porque a escada estava perigosa e a igreja estava fechada. Uma noite, eu estava em casa quando ouvi o sino da Igreja Velha badalar. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, porque era quase meia-noite e não fazia sentido ninguém estar tocando sino àquela hora. Mas o som continuou, badaladas lentas, solenes. Saí na rua para ver se outros vizinhos também estavam ouvindo. Encontrei o seu Benedito, que morava perto da igreja, parado na frente de casa, olhando para a colina. Perguntei se ele também estava ouvindo o sino. Ele confirmou e disse que já era a terceira noite seguida que aquilo acontecia. No dia seguinte, um grupo de moradores decidiu subir até a igreja para ver o que estava acontecendo. A igreja continuava trancada, a escada continuava perigosa e não tinha sinal de que alguém tivesse subido lá. Mas o sino balançava suavemente, como se tivesse acabado de ser tocado. O padre da cidade nova veio benzer a igreja, mas disse que não havia nada de errado ali, que talvez fosse o vento fazendo o sino se mexer. Mas, rapaz, não tinha vento nenhum naqueles dias, e o sino era pesado demais para balançar sozinho. As badaladas continuaram por uma semana inteira, sempre à meia-noite. Depois, pararam de repente. Foi quando soubemos que tinha morrido, naquela mesma semana, o último sineiro da Igreja Velha, um velhinho que tinha se mudado para a capital anos atrás. O neto dele contou que o avô sempre dizia que, quando morresse, queria tocar o sino da igreja uma última vez, para se despedir da cidade onde tinha vivido a vida toda. Coincidência? Pode ser, mas aquele sino nunca mais tocou sozinho. Causo 9. A horta do Zé Maria. Uai, vou contar um causo que me deixou impressionado. Aconteceu com um vizinho meu, o Zé Maria, homem trabalhador que vivia da sua horta, vendendo verdura na feira da cidade. O Zé Maria tinha uma horta bonita, bem cuidada, mas passava por dificuldades, porque a seca estava forte e a água do poço estava acabando. Ele regava as plantas de madrugada e de tardinha, economizando cada gota, mas via que não ia conseguir salvar a plantação. Uma manhã, ele foi para a horta e encontrou tudo molhado, como se tivesse chovido durante a noite. Mas não tinha chovido nada. O céu estava limpo, sem uma nuvem. Achou estranho, mas ficou feliz porque as plantas estavam vistosas, bem hidratadas. No dia seguinte, a mesma coisa. Horta molhada pela manhã, plantas bem verdes, como se alguém tivesse regado durante a madrugada. O Zé Maria começou a desconfiar e resolveu ficar de vigília para ver o que estava acontecendo. Na primeira noite que ele ficou espiando, não aconteceu nada. A horta amanheceu seca. Na segunda noite, mesma coisa. Mas na terceira noite, quando ele estava quase dormindo, ouviu o barulho de água correndo. Saiu devagarinho de casa e viu uma cena que ele nunca esqueceu. Tinha um homem regando a horta dele, usando o regador que ficava guardado no barracão. Um homem que ele conhecia bem, mas que tinha morrido há 2 anos. O pai dele, que tinha ensinado ele a plantar e que sempre dizia que a terra era sagrada. O Zé Maria ficou parado, sem conseguir se mexer, vendo o pai dele cuidar das plantas com o mesmo carinho de sempre. Quando o homem terminou de regar, olhou para o filho, sorriu e sumiu no escuro. Depois daquela noite, começou a chover na região. A seca acabou e a horta do Zé Maria deu a melhor safra da vida dele. Ele nunca mais contou essa história para ninguém, com medo de não acreditarem. Mas eu acredito, porque pai é pai, né, rapaz? Mesmo depois de morto, continua cuidando dos filhos. E aí, pessoal, o que acharam desse caso? Se você já passou por alguma experiência parecida ou conhece alguma história misteriosa da sua região,
Conta pra gente nos comentários. E se está curtindo o nosso conteúdo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Cada inscrição faz a diferença e nos motiva a continuar contando essas histórias do nosso Brasil. Causo 10. A Estrada do Cemitério. Rapaz, essa última história me dá calafrio toda vez que lembro. Aconteceu numa estrada de terra que eu tinha que passar todo dia para chegar no trabalho, numa fazenda distante da cidade. A estrada passava bem ao lado do cemitério da cidade, um lugar antigo, com túmulos de pedra e cruzes de ferro. Durante o dia, era um lugar tranquilo, bonito até. Mas de noite, era diferente. Eu trabalhava até tarde na fazenda e sempre voltava para casa depois das 10 da noite. Já tinha passado por aquela estrada centenas de vezes. Conhecia cada curva, cada buraco. Mas uma noite, comecei a perceber uma coisa estranha. Toda vez que eu passava em frente ao cemitério, minha bicicleta ficava mais pesada. No começo pensei que fosse cansaço, ou que o pneu estivesse murchando. Mas não, era como se alguém estivesse segurando a bicicleta por trás, dificultando o pedalar. Isso aconteceu várias noites seguidas, sempre no mesmo trecho, sempre na mesma hora. A bicicleta ficava pesada em frente ao cemitério e voltava ao normal depois que eu passava. Comecei a ficar nervoso, mas não tinha outro caminho para casa. Uma noite, a coisa ficou mais intensa. A bicicleta travou completamente na frente do portão do cemitério. Eu pedalava, mas ela não saía do lugar. Foi quando ouvi uma voz me chamando pelo nome, bem baixinho, como um sussurro. Olhei para trás e vi uma sombra no portão do cemitério. Uma sombra que tinha o formato de gente, mas que não era de ninguém que eu pudesse ver. A sombra acenou para mim, como se estivesse me cumprimentando. Naquele momento, lembrei de uma coisa. Minha avó, que tinha morrido alguns meses antes, sempre me dizia para ter cuidado na estrada, para não andar muito rápido de noite. Ela se preocupava muito comigo. Sempre pedia para eu chegar em casa com cuidado. Falei baixinho. Oi, vó. Tô bem, pode ficar tranquila. A sombra acenou de novo e sumiu. A bicicleta voltou ao normal na mesma hora. Depois daquela noite, nunca mais senti a bicicleta pesada. Mas sempre que passo em frente ao cemitério, falo: Oi, vó, tô passando aqui. É meu jeito de agradecer por ela ainda estar cuidando de mim. Porque amor de avó não acaba nem com a morte, não é mesmo? Esses foram os causos de hoje. Clique no meio da tela para ver mais causos do nosso canal. Até a próxima.